exclusivo. O SBT Rio revela um nebuloso esquema envolvendo a Fundação Leão 13, órgão do governo do estado, e uma empresa particular de coleta de resíduos. Olha só o que a gente vai contar para você nessa reportagem especial. A empresa ocupa há 7 anos uma área pública da Fundação. Só que nunca pagou nada, nem um centavo por isso. O esquema começou no governo Pezão, passou pelo governo Wilson Witzel e, acredite, continua na atual gestão do governador em exercício Cláudio Castro. Uma farra que mostra a total falta de compromisso com o bem público e com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro. A reportagem especial é de Humberto Nascimento e Isabela Veiga. Rodou. Rua Capitão Félix, 412, Benfica, Zona Norte do Rio. Esse endereço pertence à Fundação Leão 13, órgão assistencialista atualmente vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Mas a enorme área plana é ocupada desde 2014 pela empresa BRX Mobiliário Urbano, que usa o nome fantasia de caçambalegal.com. A empresa recolhe entulho de obra. De cima dá para ver o movimento constante dos caminhões. Em 2014, a Fundação Leão 13 cedeu, pelo prazo de 2 anos, o uso do terreno para a BRX em troca da reforma do prédio anexo. Mas a reportagem do SBT Rio esteve esta semana no endereço e não encontrou qualquer vestígio de reforma no local. Muito pelo contrário, as instalações são precárias e parecem abandonadas há mais de uma década. Parte da frota da Fundação Leão 13 continua lá, abandonada. Tem até ambulância largada. Tudo aqui, ó, a parte que foi cedida em troca da reforma de recuperação disso aqui, absolutamente nada foi feito em época nenhuma. Dá para ver que aqui, ó, tudo em ruína. Nós tentamos falar com o dono da caçambalegal.com, Lister Caldas Braga. Ele não estava, mas uma funcionária autorizou a entrada da produção, desde que o cinegrafista ficasse aqui, do lado de fora, para não registrar a conversa. Mas todo o áudio do encontro foi gravado. A funcionária telefonou para o dono. Chegou aqui um rapaz, que ele é do SBT, repórter do SBT, aí tá perguntando sobre o contrato aqui da Fundação. Mauro. Como o dono não sabia as respostas para o questionamento da reportagem, ele mandou a funcionária ligar direto para Mauro Sérgio Barcelos da Silva, da Fundação Leão 13. Oi, Mauro. É a Andréia aqui do Lister, tudo bem? Tudo. Mauro, chegou um repórter do SBT aqui perguntando sobre o contrato do Lister aqui com o terreno da Fundação. Quer que eu explique a ele? E que teve uma denúncia, que alguém denunciou ele que que a gente estava usando o terreno da Fundação. Quer falar com ele? Não, queria falar com ele, já que ele é o responsável pelo contrato, queria falar com ele. Você não pode falar comigo. Vou falar com a moça lá, tá? Ele falou para o senhor ver lá com a moça lá que ela vai ligar para a presidente. Mas ele não é o responsável? Para este advogado especialista em contratos públicos, licitações e integridade, o que está acontecendo na Fundação Leão 13 merece uma investigação minuciosa. De uma atividade estranha ao que caberia naquela área específica, naquela área física específica. Não me parece que seja algo que se deva fazer. Assim, se não existir justificativa razoável, a situação fica complicada. Dos dois lados, tanto do lado do poder público, que autorizou, quanto do lado do particular, né, que está usando. A Fundação Leão 13 é presidida desde o início do ano passado pela assistente social Andréia Batista da Silva Correia. Poucos meses depois de assumir e já na pandemia do coronavírus, ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado por improbidade administrativa na compra de 200 mil cestas básicas a preços superfaturados. Um prejuízo de mais de 20 milhões de reais para os cofres públicos. O Ministério Público também apontou irregularidades na pesquisa de preços, que é obrigatória em processos de licitação.
Na época da contratação, Andréia estava subordinada diretamente ao então vice-governador Cláudio Castro. Antes de ser nomeada presidente da Fundação Leão 13, Andréia já era ré em outro processo por improbidade administrativa, envolvendo a Prefeitura de Itaperuna, no interior do estado. Segundo o Ministério Público, Andréia, que era coordenadora da organização social Unir Saúde, fraudou a prestação de contas para incluir produtos e serviços superfaturados ou que não foram adquiridos ou prestados. Um prejuízo aos cofres públicos de quase 3 milhões de reais. O esquema, segundo o MP, contou com o envolvimento do então prefeito de Itaperuna, doutor Marcos Vinícius, e da mulher dele, que era a secretária de Assistência Social. Mesmo enrolada com a denúncia, o então governador Cláudio Castro deu sinal verde para Andréia tocar a Fundação Leão 13, um órgão disputado por políticos, mas que tem um vasto histórico de fraudes, corrupção e falta de transparência. O próprio Cláudio Castro teve o nome envolvido em um desses esquemas. Ele foi flagrado visitando o escritório da empresa Servilog Rio, que pagava propina para a fundação por contratos para atendimento oftalmológico e distribuição de óculos para a população de baixa renda. A visita foi em 29 de julho de 2019, às 9h15 da manhã. Cláudio Castro chegou com uma mochila ao shopping Downtown. Não era um evento público e a visita não estava na agenda oficial do então vice-governador. Segundo um delator que fez acordo com o Ministério Público, nesse dia, Cláudio Castro teria recebido propina de R$100 mil e o dinheiro foi colocado dentro da mochila. No dia seguinte, o dono da empresa, que era fornecedor da Fundação Leão 13, foi preso. Tempos depois, o Ministério Público chegou aos cabeças do esquema. O ex-secretário de Educação, Pedro Fernandes, e a ex-deputada Cristiane Brasil, que também foram presos. Perguntado sobre a denúncia envolvendo a ex-subordinada, o governador minimizou. Olha, a questão de que ela respondia era um outro processo lá de Itaperuna, não tinha nada a ver com o governo do estado. É muito importante que a gente separe as coisas. Todo mundo que está na administração pública um dia pode responder por um erro. Não havia nenhuma condenação, como não há ainda. Então, responder por responder, qualquer um que passa pelo serviço público, ele está sujeito a isso. Acho que isso nunca foi nenhum desabonador para ela, que é uma profissional de altíssima qualidade. A questão da caçamba ontem chegou para mim lá. Como a gente faz tudo? Eu encaminhei para a controladoria, para que a controladoria olhe a questão, se precisar abrir um processo de tirar ou então de organizar, a controladoria ela vai estar dando o que a gente precisa fazer, mas a gente está combatendo duramente o erro, o crime, o desvio, a leniência é zero.